Olá, pessoal! Existe uma pergunta que, séculos atrás, simplesmente incendiou a Europa, dividiu a igreja e, sério, redefiniu o curso da história ocidental. E não era uma questão política ou científica. Era uma pergunta profundamente pessoal, teológica. Como é que um ser humano falho, como eu e você, pode ser considerado justo diante de um Deus que é absolutamente perfeito? Olha, isso não é só uma curiosidade histórica, não. Essa é a doutrina da justificação pela fé, o verdadeiro motor da reforma protestante. Hoje a gente vai desvendar por que essa ideia foi tão revolucionária. Vamos explorar a lógica dela, o seu fundamento na Bíblia e o impacto gigantesco que ela continua tendo, moldando a fé de milhões de pessoas até hoje. Para nossa jornada de hoje, a gente tem um roteiro bem claro. Primeiro, vamos começar entendendo por que essa doutrina é o coração, a alma da reforma. Depois, vamos mergulhar de cabeça na ideia de justificação como veredito legal, o que a gente chama de ato forense. Em seguida, vamos fazer um confronto, colocar lado a lado as duas grandes visões que entraram em choque: a visão católica da graça infusa e a protestante da justiça imputada. Aí, a gente vai investigar o fundamento bíblico dessa doutrina e, claro, vamos ter que lidar com uma questão que sempre aparece. Mas e a lei? E as boas obras? Onde elas entram nisso tudo? E para fechar com chave de ouro, vamos aprofundar o que significa a famosa expressão sola fide, justificado somente pela fé. Vamos lá? Então, vamos começar pelo começo. É fundamental, gente, entender que a doutrina da justificação não nasceu numa sala de aula de teologia como se fosse um exercício intelectual. Ela nasceu da angústia. Ela é a resposta a uma crise existencial profunda, que atormentou homens como Martinho Lutero e que, ao ser respondida de uma maneira totalmente nova, mudou o mundo. Parem um instante e pensem de verdade nessa pergunta. Ela é o epicentro de tudo. Durante a Idade Média, a pergunta que dominava a cabeça das pessoas era outra. Era mais ou menos assim: como eu posso me tornar uma pessoa melhor para agradar a Deus? Era uma busca por aprimoramento moral, sabe? Um processo de santificação, em que o fiel, com a ajuda da graça, ia cooperando para se tornar digno. Mas a pergunta que incendiou a reforma foi muito mais radical, quase desesperada. Não era sobre melhorar, era sobre ser aceito. Lutero, um monge super devoto, olhava para a santidade absoluta de Deus e, ao mesmo tempo, para sua própria corrupção interior e via um abismo que não dava para cruzar. A questão para ele não era como eu subo essa escada, mas sim como eu posso sequer sobreviver na presença desse fogo consumidor. A resposta para essa pergunta é o que define a justificação. E aqui tem um ponto que é crucial. Os reformadores nunca se viram como inventores. Eles não achavam que estavam criando uma teologia nova. Eles se viam mais como arqueólogos, sabe? Desenterrando uma verdade fundamental do Evangelho, que, na visão deles, tinha sido soterrada por séculos de tradições, rituais e filosofia. Eles batiam na tecla de que estavam apenas voltando ao que o apóstolo Paulo ensinou de forma cristalina nas suas cartas, especialmente aos Romanos e aos Gálatas. Então, para eles, isso não era uma inovação, era uma restauração do Evangelho na sua forma mais pura. Então, para a gente fechar essa introdução, o ponto central é a mudança de paradigma. A questão deixa de ser sobre o nosso desempenho e passa a ser sobre o nosso status. Não é mais o que eu preciso fazer para me tornar bom o suficiente, mas sim o que Deus já fez para me declarar justo, apesar de quem eu sou. É essa base que nos permite entender a definição mais técnica do que a teologia reformada chama de justificação. Vamos a ela. Ok, agora a gente entra na segunda parte da nossa aula. E para compreender a visão reformada da justificação, a gente precisa de uma nova metáfora. Sai a imagem da escada da ascensão moral e entra a imagem de uma sala de tribunal. Imaginem a cena. Você está ali, no banco dos réus. O juiz é o próprio Deus, cuja justiça é perfeita e incorruptível. As evidências contra você são esmagadoras. Não tem defesa. É nesse cenário, nesse tribunal celestial, que o drama da justificação acontece. A palavra-chave aqui, pessoal, é forense. Vem do latim forum, que era a praça pública onde os julgamentos aconteciam. Então, dizer que a justificação é um ato forense é dizer que ela é um ato legal, um veredito. Não é um processo de tornar alguém justo, mas uma declaração de que alguém é justo. É Deus, o juiz, batendo o martelo e proclamando inocente. E a base para esse veredito surpreendente não é nenhuma mudança que aconteceu dentro da gente. Não é nossa bondade, nosso arrependimento, nem mesmo a nossa fé. A base é algo totalmente externo a nós. A vida perfeita e a obediência completa de Jesus Cristo.
Essa justiça de Cristo é, então, imputada a nós, ou seja, ela é creditada na nossa conta, como se fosse nossa. E isso nos leva a essa frase do Lutero que parece um paradoxo impossível: simul justus et peccator. Como assim? Como alguém pode ser ao mesmo tempo justo e pecador? Esse é o coração da doutrina. Significa que, no tribunal de Deus, no nosso status legal, nós somos considerados 100% justos. A justiça de Cristo nos cobre de tal forma que, quando Deus olha para nós, ele vê a perfeição do seu Filho. Nossa posição legal mudou para sempre. No entanto, na nossa experiência diária, na nossa prática de vida, nós continuamos sendo pecadores. A gente ainda luta com orgulho, com a cobiça, com a impaciência. A justificação resolve nosso problema legal com Deus de uma vez por todas, mas não remove instantaneamente a nossa natureza pecaminosa. Resumindo essa parte, a justificação é um evento instantâneo, um decreto de Deus. Não é um processo gradual de melhoria. Deus nos declara justos, com base num mérito que não é nosso, o mérito de Cristo. Isso cria essa realidade do crente que é, ao mesmo tempo, perfeitamente justo aos olhos de Deus e imperfeito na sua caminhada diária. Manter essa distinção entre nosso status legal e nossa condição prática é a chave para a gente entender o grande debate que a gente vai analisar agora. Agora vamos ao cerne da controvérsia do século XVI. E o mais fascinante é que os dois lados, católicos e protestantes, usavam a mesma palavra, graça. Ambos concordavam que a salvação é impossível sem a graça de Deus. A briga não era sobre a necessidade da graça, mas sobre a sua natureza e a sua operação. Como é que a graça funciona? A resposta a essa pergunta revela dois sistemas teológicos completamente diferentes, duas formas de entender a salvação. Esse quadro aqui resume bem o confronto. Pensem assim, na visão católica romana, a graça é infusa. Imaginem que ela é como uma espécie de substância medicinal divina, uma transfusão de sangue espiritual, que é injetada na alma através dos sacramentos. Essa graça, então, começa a curar a doença do pecado, tornando a pessoa, aos poucos, realmente mais justa por dentro. É um processo que dura a vida inteira e exige a cooperação do fiel. A justificação nesse sistema acaba se confundindo com a santificação e só se completa lá no final, se a pessoa perseverar e cooperar o suficiente. Já na visão reformada, a graça opera por imputação. Não é algo injetado em nós, mas um status legal creditado a nós. A justiça de Cristo nos cobre como um manto. É um evento único, instantâneo. No momento em que cremos, somos declarados justos. A partir daí, começa um processo separado chamado santificação, que é o nosso crescimento moral. Mas a nossa aceitação diante de Deus já está 100% garantida desde o comecinho. A reação da Igreja Católica a essa doutrina foi, muito forte. No Concílio de Trento, que foi convocado justamente para responder à reforma, a justificação por imputação foi formalmente condenada e chamada de ficção legal. Para os teólogos de Trento, era um absurdo, quase uma blasfêmia, dizer que Deus declararia justo alguém que, na prática, ainda era um pecador. Para eles, isso faria de Deus um juiz que mente, que finge que uma realidade é verdadeira quando não é. A resposta reformada a essa crítica foi igualmente forte. Para eles, a verdadeira ficção era acreditar que qualquer ser humano nesta vida pudesse se tornar internamente tão puro e justo a ponto de merecer a salvação com base na sua própria santidade. A persistência do pecado na vida até mesmo do crente mais devoto era para os reformadores a prova cabal de que a gente precisava de uma justiça que viesse de fora de nós, a justiça perfeita de Cristo. Portanto, a grande divisão teológica da reforma não é sobre a graça, mas sobre como ela funciona. É uma graça que nos transforma para que sejamos aceitos ou uma graça que nos aceita para que sejamos transformados. É um processo de tornar-se justo ou um evento de ser declarado justo. Essa distinção entre infusão e imputação é o grande divisor de águas. Agora que a gente entendeu as duas posições, vamos investigar onde os reformadores buscaram fundamento para sua doutrina. Chegamos à quarta seção, o alicerce de toda a argumentação reformada. Para eles, tudo se resumia a uma questão: o que a Bíblia ensina? Eles estavam convictos de que não estavam propondo nada de novo, mas simplesmente resgatando a clareza dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que, segundo eles, tinham sido ofuscados. Vamos analisar os principais argumentos e textos bíblicos que sustentam a doutrina da justificação pela fé. Esse é talvez o argumento mais genial de Paulo, que ele desenvolve na carta aos Gálatas. Para provar que a justificação sempre foi pela fé, ele faz uma viagem no tempo. Ele volta séculos antes de Moisés e da lei. Ele nos leva para a tenda de Abraão. Como é que Abraão foi aceito por Deus? Gênesis 15, versículo 6 nos dá a resposta.
Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Reparem na palavra imputado. A aceitação de Abraão se baseou na sua fé, na sua confiança na promessa de Deus, não na sua obediência a uma lei que ainda nem existia. A lei mosaica só foi dada 430 anos depois. O raciocínio de Paulo é impecável. Um contrato legal que vem depois, a lei, não pode anular os termos de uma promessa feita antes, a aliança com Abraão. Logo, o modelo original de Deus para a salvação não era a obediência à lei, mas a fé na promessa. 3 livros do Novo Testamento são cruciais aqui. A Carta aos Romanos é a exposição mais completa e sistemática da doutrina. Paulo age como um advogado brilhante. Primeiro, ele prova a culpa universal da humanidade, lá nos capítulos 1 a 3, e depois ele apresenta a solução universal de Deus em Cristo, recebida pela fé. Gálatas é diferente. É uma carta de emergência, escrita com o coração na mão. É uma defesa apaixonada do evangelho puro contra mestres que estavam dizendo aos Gálatas que a fé em Jesus não era suficiente. Eles precisavam também seguir as leis judaicas como a circuncisão. E Colossenses combate uma heresia local que misturava legalismo com misticismo, e a resposta de Paulo é mostrar a suficiência absoluta de Cristo para a salvação e para a vida cristã. Se a gente pudesse resumir toda a doutrina em um único trecho, seria este. Vamos analisar com calma. Pois todos pecaram, o diagnóstico é universal. Ninguém escapa, nem judeus, nem gentios. Sendo justificados gratuitamente, a solução é um presente, não um salário, não é algo que a gente merece. Por sua graça, a fonte da solução é o favor imerecido de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O mecanismo da solução é o ato de resgate que Cristo realizou. Cada termo aqui é preciso e aponta na mesma direção. A justificação é uma obra de Deus do começo ao fim que a gente recebe através da fé. Então, recapitulando, a doutrina da justificação pela fé, segundo os reformadores, não é uma invenção do século XVI, mas um resgate do ensino dos apóstolos. O caso de Abraão estabelece um modelo. As cartas de Paulo defendem essa verdade contra as distorções legalistas. E a mensagem geral das Escrituras é que somos declarados justos, não por nossos méritos, mas como um dom da graça de Deus. Isso, claro, levanta uma pergunta gigantesca. Se a salvação é um presente e não depende da obediência à lei, então, para que serve a lei e as boas obras? Vamos resolver essa questão agora. Chegamos num ponto crucial, talvez a objeção mais comum e persistente contra a doutrina da justificação pela fé. Se somos salvos pela graça, independentemente das obras da lei, isso não torna a moralidade irrelevante? Não é uma licença para pecar? Essa foi exatamente a acusação que os oponentes de Paulo fizeram contra ele, e é a preocupação de muitas pessoas sinceras até hoje. A resposta reformada é um enfático não. E para a gente entender isso, a gente precisa reposicionar o papel da lei e das obras na vida cristã. A teologia reformada clássica, seguindo Calvino, organizou a função da lei em 3 usos. O primeiro, e mais importante para a justificação, é o uso pedagógico. A lei funciona como um espelho. Quando você olha para os 10 mandamentos, não cobiçarás, amarás a Deus sobre todas as coisas, você não vê um caminho para a salvação. Você vê um diagnóstico da sua doença. Você percebe sua incapacidade de cumprir a lei perfeitamente. A lei, portanto, não te salva. Ela te convence de que você precisa de um salvador. O segundo uso é o civil. A lei age como um freio na sociedade, restringindo o mal e preservando a ordem. O terceiro uso, o normativo, é para aquele que já é crente. Uma vez justificado pela fé em Cristo, a lei deixa de ser um acusador que dá medo e se torna um guia amigável. Ela não nos diz o que fazer para sermos salvos, mas nos mostra como viver porque fomos salvos, em gratidão a Deus. E quanto às boas obras? A analogia da árvore é perfeita. Muitas religiões e filosofias tratam as boas obras como a raiz da nossa aceitação. Você faz coisas boas para que a árvore da sua vida seja considerada boa. A perspectiva da reforma inverte isso. A fé em Cristo é a raiz que nos conecta à fonte da vida. As boas obras não são a raiz, são o fruto que cresce de forma natural e inevitável dessa conexão. Uma macieira não produz maçãs para provar que é uma macieira. Ela produz maçãs simplesmente porque essa é sua natureza. Da mesma forma, um cristão justificado não faz boas obras para ser salvo, mas porque foi salvo. As obras são a evidência da salvação, não a sua causa. Em resumo, a justificação pela fé não destrói a lei, mas a coloca em seu devido lugar. A lei é o diagnóstico que nos leva a Cristo, e a graça de Cristo é o que nos capacita a finalmente começar a viver o espírito da lei, não por medo da punição, mas por amor e gratidão.
Como diz Efésios 2:10, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça não anula a obediência, ela possibilita. Na nossa última sessão de desenvolvimento, vamos nos concentrar na palavrinha que causou tanta polêmica, sola, somente pela fé, sola fide. Mas afinal, o que é essa fé? Se somos justificados pela fé, isso não faz da nossa fé a nova obra que a gente tem que realizar? Será que não estamos simplesmente trocando um conjunto de obras, que é a obediência à lei, por outra obra, que é ter fé? Essa é uma questão sutil, mas absolutamente fundamental para a gente não distorcer a doutrina. E aqui está a distinção mais crucial de todas. A fé não é a base da nossa justificação. A base, o mérito, a causa é única e exclusivamente a vida e a morte de Jesus Cristo. A fé é apenas o instrumento. Pensem na fé como a mão vazia de um mendigo. Se um rei oferece uma fortuna ao mendigo, o que é que faz o mendigo ficar rico? É o ato de estender a mão? Não, a mão não tem mérito nenhum. O que o torna rico é a generosidade do rei. A mão é apenas o instrumento para receber o presente. Da mesma forma, a fé não é uma obra meritória que a gente oferece a Deus. Ela é simplesmente o canal, a mão vazia que se abre para receber o presente imerecido da justiça de Cristo. Para a gente ser ainda mais claro, vamos definir a fé pelo que ela não é. Primeiro, como a gente viu, não é uma boa obra. Segundo, não é um mero assentimento intelectual. Acreditar que Jesus existiu historicamente não é fé salvadora. O Novo Testamento diz que até os demônios creem e tremem. Terceiro, não é um sentimento de certeza que a gente precisa fabricar dentro de nós. A fé pode coexistir com a dúvida. A Bíblia vai ainda mais longe e afirma em Efésios 2:8 que a própria fé é um dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Em sua essência, a fé justificadora é a confiança pessoal e o apego a Cristo, gerados em nós pelo Espírito Santo, que nos une a Ele. E isso nos traz de volta num nível mais profundo àquela objeção moral. Paulo, na carta aos Romanos, antecipa essa pergunta. Se a nossa justificação está garantida pela graça, e se a graça de Deus é suficiente para perdoar todos os pecados, por que não continuar pecando? Afinal, quanto mais a gente peca, mais a graça de Deus se manifesta, certo? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? É uma pergunta perfeitamente lógica. E a resposta de Paulo revela a ligação que não dá para quebrar entre justificação e transformação de vida. A resposta de Paulo é um sonoro de modo nenhum, de forma alguma. E o motivo é fascinante. Ele argumenta que a fé não nos conecta a um benefício legal abstrato de Cristo, tipo a sua justiça, mas nos une à pessoa viva de Cristo. E quando a gente se une a Ele, a gente é unido à história dele. Nós morremos com Ele para o poder do pecado e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Como Paulo pergunta, nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma impossibilidade. A mesma fé que nos justifica, nos unindo à justiça de Cristo, é a fé que nos santifica, nos unindo ao poder de Cristo sobre o pecado. São dois lados da mesma moeda, a união com Cristo. Concluindo essa sessão, sola fide não significa que a fé é a nossa grande contribuição para a salvação. Significa que a fé é o único canal. Essa fé em si é um presente. E longe de ser uma desculpa para o pecado, a verdadeira fé que justifica é uma fé viva, que nos une a Cristo de tal forma que a transformação de vida se torna consequência inevitável e natural. Bom, chegamos ao final da nossa exposição. Depois de a gente navegar por definições teológicas, debates históricos e fundamentos bíblicos, a pergunta que fica é: e daí? Qual o impacto prático disso tudo? A doutrina da justificação pela fé não é um mero conceito. Ela é descrita como uma verdade que redefine a experiência humana e a vida cristã, baseada em 3 pilares: liberdade, gratidão e santidade. Vamos recapitular os pontos essenciais que a gente viu. A justificação é o veredito de Deus em seu tribunal, declarando a gente como justo. A base para esse veredito não é a nossa performance, mas a performance perfeita de Cristo, creditada na nossa conta. O único meio de receber esse presente é a fé, que ela mesma é um dom. E qual o resultado? Uma profunda liberdade. Liberdade do medo da condenação, liberdade da ansiedade de ter que provar nosso valor a Deus todo dia. E essa liberdade não gera apatia, mas uma gratidão avassaladora, que se torna um novo combustível para uma vida de santidade e serviço. Não mais para obter a salvação, mas para expressar a salvação que a gente já recebeu.
E eu quero terminar deixando esta pergunta para a reflexão de vocês. Levem ela com vocês para além desta aula. Como a sua vida, as suas motivações, a sua luta contra as falhas pessoais e a sua alegria mudariam se você estivesse profundamente convencido de que a sua aceitação diante do absoluto está 100% segura, não pelo que você faz, mas pelo que já foi feito por você? Como isso impactaria sua forma de se relacionar com Deus, consigo mesmo e com os outros? A doutrina da justificação pela fé não é, no fim das contas, apenas uma doutrina a ser entendida, mas uma realidade a ser vivida. Uma realidade que, segundo os reformadores, tem o poder de libertar. Muito obrigada.